E para trazer mais informações sobre este assunto, esta reflexão, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado Paulo Guimarães, a quem eu agradeço a presença aqui em pleno feriado da Sexta-feira Santa, agradecemos por isso, para falar sobre esse tema que é sempre presente, na verdade, muito antigo. Aliás, o doutor advogou, inclusive, naquele caso da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Passados 10 anos, naquele caso especificamente, pelo menos a questão da demarcação, ela foi consolidada. Mas isso não é uma realidade ainda na maioria das reservas indígenas do país. Infelizmente, a questão da demarcação das terras, especialmente a garantia da posse da terra aos índios, ainda continua sendo um dos mais graves problemas que os povos indígenas enfrentam no país. Existem unidades da federação que os conflitos decorrentes da ocupação da terra por não índios em tempos passados e a necessidade de resolver esse problema impulsionam conflitos que a administração pública, especialmente o governo federal, necessita resolver. Nós ouvimos ali na reportagem um dos entrevistados usando a expressão vícios do passado. É o que acontece? Infelizmente ocorrem. Existem situações que estados membros, estados federados foram emitindo títulos de propriedade para ocupantes em terras que em ocasiões passadas, em décadas passadas, foram considerados pelas administrações estaduais como aldeamentos indígenas extintos, né, ou locais onde não havia mais uma presença permanente dos índios. Ocorre que eram terras indígenas ocupadas por comunidades ou fruto de expulsões, né? E esses povos continuaram, como continuam até hoje, defendendo a integridade da posse de suas terras. Esse conflito precisa ser arbitrado, precisa ser enfrentado, assegurando a tranquilidade para essas comunidades viverem, como também condições para que os produtores possam desenvolver suas atividades regulares. Eu tenho um dado aqui, doutor, que diz o seguinte, mas ainda faltam 2/3 para serem demarcadas num prazo que, na verdade, terminou em 1993. Existe alguma perspectiva disso ser cumprido, já estourado tanto assim esse prazo? Na realidade, nós podemos considerar que esse prazo de 5 anos que a Constituição fixou em 88 e terminou em 93, já é o segundo prazo legal que foi dado, porque a Lei 6.001 de 1973, que é o Estatuto do Índio, que está em vigor até hoje, né, fixou também um prazo de 5 anos, e terminou em 78 e não foi cumprido, né? Portanto, essa omissão do Estado, né, especialmente do governo federal, precisa ser enfrentado com a responsabilidade que o caso requer. Quanto do território brasileiro está reservado para... Estima-se hoje que em torno de 13%, 12% a 13% do território nacional. Há linhas que criticam a questão dessa demarcação para os índios, afirmando que haveria um favorecimento específico. Como é que o senhor fala a respeito desse tipo de crítica? Não existe favorecimento. Existe, na realidade, a obrigação do cumprimento de uma norma constitucional, que é o artigo 231 da Constituição, do qual decorre, no meu ponto de vista, um princípio, né, que o país já passou a adotar com a Constituição de 88, que é o princípio constitucional do respeito à diversidade étnica e cultural. E lá está estabelecido que está reconhecido os direitos originários desses povos, cabendo à União proteger e demarcar. Quer dizer, a obrigação da União é de impulsionar as ações administrativas com este sentido, ou seja, demarcar, ou seja, delimitar o espaço no qual os povos indígenas habitam, né, e efetivamente protegê-los, né? Fica a reflexão exatamente aproveitando esse dia de índio. Como dizia aquela música, antigamente todo dia era dia de índio, agora só tem o dia 19 de abril. Que fique pelo menos a reflexão e o cumprimento da lei. Muito obrigado, doutor, pela participação.